Eu traí minha esposa. E a pior parte é que, naquela mesma noite em que eu saí da casa da minha vizinha, eu voltei para casa, entrei no nosso quarto e deitei ao lado da mulher que dormia comigo há 12 anos. Eu abracei ela, fechei os olhos e dormi, sem chorar, sem sentir culpa, sem pensar no estrago que eu tinha acabado de causar, porque naquele momento eu acreditava que o meu casamento já tinha acabado muito antes daquela traição acontecer. Agora você provavelmente está pensando, esse cara é um covarde. Um homem sem caráter. E talvez você esteja certo. Mas antes de me condenar, deixa eu contar o que aconteceu dentro daquela casa. Porque essa história não é sobre um homem que traiu. É sobre duas pessoas que passaram tanto tempo tentando machucar uma a outra, que esqueceram quando deixaram de se amar. Mas antes de continuar, eu quero saber, se uma pessoa passa meses sendo rejeitada dentro de um casamento, isso justifica uma traição ou nada, absolutamente nada? Dá direito a alguém quebrar uma promessa? Comenta aqui qual é a sua opinião, porque essa história vai fazer muita gente mudar de ideia. Meu nome é Daniel. Eu tinha 39 anos quando destruí meu próprio casamento. Eu e Mariana estávamos juntos há 12 anos. Quando começamos, todo mundo dizia que éramos aquele casal que tinha encontrado a pessoa certa. Ela era minha melhor amiga. A primeira pessoa que eu procurava quando algo dava errado. A pessoa que sabia todos os meus medos. E eu também conhecia cada detalhe dela. Eu sabia quando ela estava triste pelo jeito que ela ficava em silêncio. Sabia quando algo incomodava pelo jeito que ela mexia nas mãos. Durante anos, eu achei que nada seria capaz de separar a gente. Mas existe uma coisa que pouca gente percebe. Muitos relacionamentos não acabam no dia de uma grande briga. Eles acabam aos poucos. Nas pequenas coisas. Nos abraços que deixam de existir. Nas conversas que deixam de acontecer. Nos momentos em que duas pessoas continuam juntas, mas já não se sentem escolhidas. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Depois de alguns anos de casamento, começaram os problemas. Mariana dizia que eu não ajudava o suficiente em casa, que eu estava sempre preocupado com o trabalho, que eu tinha parado de demonstrar carinho. E talvez ela tivesse razão. Eu não era o mesmo homem do começo, eu estava cansado, estressado, preso onde eu achava que pagar as contas e estar presente era suficiente. Mas para ela não era. Ela queria sentir que ainda era importante. Ela queria sentir que ainda era desejada. E eu demorei para perceber isso. Só que, enquanto ela se sentia abandonada emocionalmente, eu comecei a sentir que estava sendo punido. A nossa intimidade começou a desaparecer. No começo eram alguns dias, depois semanas, depois meses. Sempre existia uma justificativa. Cansaço, mágoa, problemas antigos. Até que um dia eu perguntei, Mariana, você ainda sente vontade de estar comigo? Ela ficou em silêncio, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer resposta. Depois ela falou, enquanto você não entender o quanto me machucou, nada vai acontecer entre nós. Na cabeça dela, aquilo era uma consequência. Ela queria que eu sentisse a dor que ela sentiu. Mas na minha cabeça, aquilo virou uma rejeição diária. Eu comecei a me sentir um estranho dentro da minha própria casa. Agora vem a parte que vai dividir muita gente. Algumas pessoas vão olhar para Mariana e dizer, ela estava ferida, ela tinha direito de se afastar. E talvez tivesse. Ninguém é obrigado a ter intimidade quando não quer. Ninguém deve ser pressionado a fazer algo contra sua vontade. Mas outras pessoas vão olhar para Daniel e pensar, mas até quando alguém consegue viver se sentindo rejeitado pela própria pessoa que ama? E essa é a pergunta difícil, porque os dois lados tinham uma dor real. O problema é que eles escolheram transformar essa dor em uma arma. Ela usou o afastamento para mostrar que estava machucada. Ele começou a procurar fora aquilo que não encontrava dentro de casa. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A mulher que mudou tudo se chamava Camila. Ela morava na casa ao lado. No início não existia nada. Era apenas uma vizinha. Um bom dia no portão. Uma conversa rápida. Uma ajuda quando precisava. Mas depois de um tempo, Camila começou a perceber coisas que Mariana já não percebia. Ela perguntava como tinha sido meu dia. Ela ria das minhas piadas. Ela dizia que eu parecia uma pessoa diferente quando conversava. E aquilo mexeu comigo. Porque depois de muito tempo eu senti uma coisa simples. Eu me senti visto. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Eu confundi atenção com amor. Confundi uma fuga com uma solução. A traição não aconteceu de uma hora para outra. Ela aconteceu em pequenas escolhas. Uma mensagem respondida. Uma conversa escondida. Um segredo guardado. Aquele pensamento perigoso. Não está acontecendo nada. Até que estava. E quando percebi, eu já tinha cruzado uma linha que não dava para apagar.
Naquela noite eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sabia que Mariana poderia sofrer. Eu sabia que poderia perder minha família. Mas mesmo assim eu fui. E essa é a parte que eu não consigo justificar, porque uma coisa é sentir dor. Outra coisa é escolher causar dor em alguém que confiou em você. Quando voltei para casa naquela noite e deitei ao lado dela, eu ainda lembro daquela sensação. Eu olhei para Mariana dormindo. E por alguns segundos pensei, como eu cheguei nesse ponto, porque ali estava a mulher que construiu uma vida comigo. A mulher que esteve comigo nos meus piores momentos. E mesmo assim eu tinha escolhido machucá-la. Mariana descobriu 3 semanas depois. Não foi por uma confissão, foi por uma mensagem. Uma mensagem que eu esqueci de apagar. Eu nunca vou esquecer o rosto dela naquele momento. Não era apenas raiva, era decepção. Era como se ela estivesse tentando entender como a pessoa que ela mais conseguiu fazer aquilo. Ela perguntou, você estava infeliz? Eu respondi, eu estava. Ela respirou fundo e disse, então por que você não foi embora? E aquela pergunta me destruiu. Porque eu não tinha uma resposta boa. Eu poderia ter conversado. Eu poderia ter pedido ajuda. Mas eu escolhi o caminho mais fácil. Eu escolhi trair. Depois disso, nossa casa virou um campo de batalha. Ela dizia que eu tinha destruído tudo. Eu dizia que nós dois já estávamos destruídos antes. Ela dizia, você usou meus erros como desculpa para fazer uma coisa errada. E talvez ela estivesse certa. Eu dizia, você me afastou durante meses. E talvez ela também tivesse errado, porque uma pessoa pode estar machucada e ainda assim machucar outra pessoa. Depois de meses separados, nós tentamos conversar. Não para voltar, mas para entender. E foi quando Mariana falou algo que eu nunca esqueci. Eu queria que você sentisse minha dor. Mas eu nunca imaginei que você fosse procurar outra pessoa para esquecer dela. Naquele momento eu percebi uma coisa. Nós dois estávamos tentando vencer uma guerra dentro do casamento. Mas esquecemos que éramos do mesmo lado. Agora eu quero saber de você. Quem foi o maior culpado nessa história? Daniel, que traiu a mulher que prometeu amar, ou Mariana, que transformou a falta de intimidade em uma punição dentro do relacionamento? Você acha que uma pessoa que se sente abandonada tem direito de procurar carinho fora? Ou a única saída correta sempre é terminar antes de envolver outra pessoa? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber o seu lado. Se você já foi traído, comenta eu já passei por isso. Se você já se sentiu sozinho dentro de um relacionamento, comenta eu entendo essa dor. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Porque às vezes o maior problema de um relacionamento não começa com uma traição. Começa no dia em que duas pessoas machucadas deixam de conversar e começam a tentar punir uma a outra. E quando percebem, já destruíram aquilo que um dia juraram proteger.